Mediadores inflamatórios. Falar de inflamação é fácil, porém conhecer os mediadores que controlam a inflamação, eu vou trazer aqui alguns mediadores que controlam a inflamação. Dizer primeiro que existem mediadores produzidos pelas células e existem mediadores produzidos pelo fígado. Nos mediadores produzidos pelas células, temos mediadores pré-formados em grânulos secretados e temos mediadores recém-secretados. E nos mediadores formados em grânulos secretados, temos a histamina e temos também a serotonina. Nos mediadores recém-secretados, temos as prostaglandinas, os leucotrienos, as citocinas e os neuropeptídeos. Falando dos mediadores, eu vou enfatizar muito mais nos mediadores pré-formados em grânulos secretados e vou falar também dos mediadores recém-secretados. Nos mediadores pré-formados em grânulos secretados, eu já dizia que encontramos a histamina, encontramos a serotonina. Dizer também que esses mediadores têm efeitos antagônicos, têm efeitos que um controla o outro. Os seus efeitos são antagônicos. Isso significa um controla o outro no meio dessa cascata da inflamação. A histamina, ela é produzida pelos mastócitos, basófilos e pelas plaquetas. E ela promove vasodilatação, aumento da permeabilidade vascular. E eu dizia que são antagônicos. Nós encontramos a serotonina produzida pelas plaquetas, que promove vasoconstrição. Nos mediadores recém-secretados, nós vamos encontrar que existe, a priori, o ácido araquidônico. É muito importante falar do ácido araquidônico, que encontra-se a nível das membranas fosfolipídicas. Ele é metabolizado por duas enzimas. Primeiro, ele sofre a ação das fosfolipases. As fosfolipases formam o ácido araquidônico. O ácido araquidônico ele é metabolizado por duas enzimas diferentes. Essas enzimas são muito importantes no tratamento de pacientes que se apresentam com dor, porque os anti-inflamatórios eles são dirigidos à inibição de uma certa enzima. E no meio dessas enzimas nós encontramos a ciclooxigenase e a lipoxigenase. A ciclooxigenase, uma das enzimas que metaboliza o ácido araquidônico, ela metaboliza o ácido araquidônico formando dois mediadores que são recém-secretados, como eu já vinha dizendo, forma prostaglandinas e forma leucotrienos. As prostaglandinas, elas promovem vasoconstrição e são antiagregantes plaquetárias, ao passo que os leucotrienos promovem vasodilatação e elas são agregantes plaquetárias. Em pacientes que se apresentam com dor, nós já damos anti-inflamatórios não esteroides, principalmente o paracetamol. O paracetamol ele inibe a produção de prostaglandinas e o ibuprofeno ele vai inibir muito mais a ciclooxigenase. Olhando para a lipoxigenase, que também entra no metabolismo do ácido araquidônico, nós vemos que metaboliza o ácido araquidônico formando as lipoxinas e forma também os leucotrienos. Os leucotrienos eles promovem broncoespasmo e promovem também a permeabilidade vascular. Ao passo que as lipoxinas elas inibem a quimiotaxia dos neutrófilos, que é a chamada aderência dos neutrófilos ao endotélio vascular, e também a chamada inibem essa quimiotaxia dos neutrófilos, que seria a chamada das outras células para participarem na inflamação, para mediarem a inflamação. Muito importante conhecer esses mediadores inflamatórios, porque em caso de situações que proporcionam a ocorrência de uma inflamação, nós teremos um organismo que responde com a síntese desses mediadores inflamatórios. Em caso de infarto agudo do miocárdio, o organismo poderá produzir prostaglandinas que são antiagregantes plaquetários. Nós sabemos que o infarto agudo do miocárdio é causado maioritariamente por aterosclerose, formação de ateromas. Então, o organismo produz as prostaglandinas que são antiagregantes plaquetários. Também, em caso de trauma direto com lesão vascular ou lesão tecidual, nós teremos a produção dos tromboxanos. Os tromboxanos são
agregantes plaquetários e podem vir a mediar a inflamação. Então, uma situação em que o paciente faz anti-inflamatórios não esteroides por um período prolongado poderá ter a cessação da atividade das prostaglandinas e podemos perceber que, sendo que as prostaglandinas têm como ação a antiagregação plaquetária, nós teremos um paciente que terá formação de coágulos de fibrina com muita frequência, porque já não haverá aquela ação necessária que o organismo precisa para que haja a antiagregação plaquetária. Por isso é que anti-inflamatórios não esteroides num período prolongado podem vir a cursar futuramente com a ocorrência de infartos agudos do miocárdio, a ocorrência de AVCs isquêmicos. Então, é preciso que haja muita cautela na administração de anti-inflamatórios por um período prolongado. Um exemplo é de pacientes que sofrem de artrite reumatoide. São pacientes que vão fazer aspirina por um período um bocadinho prolongado.